Respeito. Esse é um valor que nós temos que passar muito para as nossas crianças, para que elas possam viver melhor em sociedade. E respeito se aprende em casa. Posso falar de respeito no sentido respeito ao meio ambiente, respeito à natureza, posso falar de respeito às instituições, respeito às ordens, às regras, mas eu quero focar neste nosso vídeo o respeito ao outro ser humano. E o que é que está acontecendo com as nossas crianças, com muito de nossas crianças? As nossas crianças, elas se sentem e são educadas como o centro do mundo. Então, por que é que elas vão respeitar as necessidades dos outros? Você chega para visitar uma pessoa numa casa, a criança está lá no sofá fazendo uma atividade, mexendo no celular e tal. Ela percebeu que você chegou, mas ela continua fazendo a sua atividade. Escuta, se ela percebeu que eu cheguei, ela precisa ao menos olhar para mim. Eu existo. E os pais, tem muitos pais que nem ligam, falam, não, passo assim. A criança percebeu que eu cheguei, então ela tem que me cumprimentar. Não precisa ser um cumprimento formal, levantar-se, dizer como vai a senhora, como vai a família, não é isso. É pelo menos dizer, oi, você existe, você tem algum significado. Aí nós estamos ensinando a criança a respeitar a pessoa que acabou de chegar. Eu faço aula e às vezes tem um casal que leva a filhinha de 5 anos. E o combinado é que a criança fique na sala ao lado, enquanto a gente está fazendo a atividade de ginástica. Mas o que acontece? Essa criança, ela nos vê através do vidro. E ela, volta e meia, quer entrar na sala. E ela entra. Apesar de estar combinado que ela tem que ficar do lado de fora, ela entra e arranja algum motivo para conversar com o pai e com a mãe. O que seria o mínimo que essa criança devia fazer? É chegar na sala, olhar para a professora, que é a principal responsável naquele momento, e perguntar, eu posso entrar? É uma coisa básica. Eu posso falar com meu pai? Mas não é uma orientação que ela recebe. Quando esta criança vai visitar alguém, não sei se você já recebeu visita em casa, em que eles vão com a criança, e a criança chega, ela não te cumprimenta, e ela chega e já vai começar mexendo nas coisas. Bom, então ela tem que ao menos cumprimentar a pessoa, as pessoas que estão na casa. E depois ela tem que perguntar, eu posso fazer isso? Eu posso mexer naquilo? Que é uma outra coisa básica de respeito ao ambiente aonde eu estou chegando. Quando você vai fazer uma visita, é claro que se a criança é muito pequenininha, é difícil você explicar para ela que ela precisa respeitar o ambiente. Então você vai junto com a criança e diz, não mexe aqui, não mexe ali. Agora, se é uma criança maior, não adianta você justificar, é criança, pode fazer isso. Não, ela é criança e ela tem que aprender que ela precisa respeitar os ambientes onde ela frequenta. Eu vou te contar um caso que aconteceu em que eu fui visitar uma amiga que tem 2 crianças. Então tinha um menino de 8 anos e outro de 4 anos. E eles disputaram lá o lugar e no final a minha amiga disse que o pequenininho é que precisava sentar naquele lugar. O maior de 8 anos ficou revoltadíssimo e começou a gritar com a mãe, que não era possível, que era não sei o quê. A mãe então ficou um pouco inibida com aquela situação e pediu licença para mim e foi conversar com o filho no quarto. E ao longe eu ouvia o garoto gritando numa explosão de raiva e a mãe falando baixinho, filho, não é assim, filho, não é assim. Bom, a conversa continuou por um bom tempo, a ponto de eu dizer, bom, eu vou embora porque eu acho que ela não vai voltar agora para conversar comigo, e fui embora. Passado esse tempo, ela me ligou e disse, se desculpa, é que meu filho teve um problema e tal. Eu falei, não, tudo bem. O que aprendeu esse moleque nessa situação? Ele aprendeu que ele pode desrespeitar a mãe dele, gritar com a mãe dele. Ele aprendeu que ele não precisa respeitar a visita. Meu Deus, eu estava lá, era uma simples visita. Mas o problema dele era o maior do mundo. Portanto, todas as pessoas têm que girar em torno do problema dele. Então, é isso, o que você está ensinando para a criança? Desrespeito. Nós podemos aprender também com as outras culturas. E os hindus, os nepalenses, quando eles estão diante de outra pessoa, o cumprimento deles é namastê, que quer dizer, eu me curvo diante de você, eu respeito você. Tem alguns até que traduzem essa frase como, o Deus que mora em mim, saúda o Deus que mora em você. Então olha que situação respeitosa diante de outro ser humano, que é o que as nossas crianças precisam aprender.